Boa noite a todas e todos. Estamos Boa aqui noite. na terça-feira, reunidos no nosso grupo de estudo. Esse grupo de estudos que hoje começa marcado de emoção com a passagem do nosso querido Bert, que aconteceu na semana passada, dia 19 de setembro de 2019. E nós não poderíamos iniciar esse grupo sem registrar essa emoção. Da minha parte, uma gratidão profunda pela caminhada desse homem, dessa pessoa tão incrível, desse ser humano simples, com um olhar profundo. Eu nunca vou esquecer o dia que eu encontrei com o Bert, meu coração está aqui acelerado, aquela profundidade de olhar impressionante. Sou muito grata a ele. E eu gostaria de propor aqui ao nosso grupo que, com nossa humildade, com a nossa singeleza, que a gente possa registrar aqui esse momento, essa nossa pequena homenagem, para que o nosso carinho chegue até os familiares, a companheira, né, o grande amor dele, a Sophie, todos os amigos, os professores da escola Hellinger, todos nós que somos seus alunos, que nós partilhemos desse sentimento de luto, porque a gente aprendeu com ele também a importância de viver cada sentimento no seu momento oportuno, e que a nossa gratidão e que nosso amor, nosso carinho alcancem todos eles. Sabemos que invisível, mas nunca ausente, né? Os ensinamentos dele sempre conosco, no nosso coração. E gostaria de abrir aqui o microfone, se alguém tiver com vontade de falar. E temos hoje aqui os nossos três orientadores, né? O Marcos, o Oswaldo, o Renê, o Hamilton, que criou esse grupo, teve um coração muito iluminado com essa ideia. Estamos aqui, gente do Brasil inteiro, às vezes até de fora, reunidos em torno dessa obra grandiosa. Então, meus queridos, eu estou muito emocionada. Eu passo a palavra aos três e também quem mais quiser registrar hoje aqui alguma coisa. Ok. Eu agradeço, Larissa. Um pouco antes a gente comentou, foi uma coisa que fosse, né, a ideia. Eu também vinha para o encontro aqui com essa mesma vontade. Fiquei feliz que você colocou dessa forma. E lógico, é um momento que a gente tem que agradecer e manter todo esse conhecimento dentro do nosso coração com uma gratidão imensa, né? Eu, na quinta-feira, logo que a gente ficou sabendo, a gente estava lá no instituto, a Glaucia e eu, a gente parou um instante e surgiu assim uma ideia, assim, o que saiu do nosso coração mesmo, se a gente pudesse dizer algo, né? Que, com vontade de que isso pudesse ser emblemático daquilo que a gente sente, né? Lógico, eterna gratidão por tudo, né? Não tenho que tirar fora, mas uma honra muito grande pelo trabalho dessa grande reconciliação que ele trouxe com o trabalho dele, né? Acho que essa palavra a gente falou quase que junto, assim, eu acho que ela para nós simbolizou muito, uma reconexão com vários relacionamentos e com muito mais coisas, né? E, assim, humildemente, poder estar aqui participando desse movimento tão bonito, né? Com tanta gente. E nada combinado, podemos estar os três. Eu estou muito feliz por isso também. Hoje eu tentei falar com o René tentou falar comigo, a gente não conseguiu falar. E quando eu vi que ele estava, eu falei, puxa, nesse grande coração dele também, ele deve ter achado que eu ia ter algum problema. E depois também poder contar com a presença do Marcos e de todos vocês. Mas, sim, achei interessante isso, né? Mas
é isso. Eu acho que a possibilidade da gente humildemente dar sequência da melhor forma que a gente puder, da melhor maneira, lembrando sempre de tudo que ele trouxe, dessa reconexão e dessa reconciliação entre as famílias e tudo mais, né? Tudo tão grande. Fico feliz de poder participar disso tudo, e seja no Instituto, seja aqui, em cada momento do trabalho da gente e em cada momento da nossa própria vida, né? Porque isso acabou, acho que para muitos isso é assim, né? Sendo algo que está no nosso próprio dia a dia, na nossa alma, né? Em tudo que a gente faz, em tudo que a gente se movimenta. Gratidão é a melhor palavra. Obrigado. Você mandou aqui? Bom, eu gostaria aqui de também deixar marcado, né? Gratidão, Oswaldo, Marcos, pela presença, Larissa, pelo espaço que você sugeriu abrir aqui nesse grupo, Alice, Hamilton, Renato, sempre presentes. Semana passada eu estive em Porto Alegre e algumas das pessoas aqui desse grupo me cumprimentaram. Esse grupo ele vai longe, né? Ele não tem fronteiras, né? Então eu acredito que todas essas pessoas estão também em oração, em vibração, agradecendo, né, por esse movimento, por todas essas possibilidades trazidas pela constelação familiar. Nós sabemos que agora o movimento continua com Sophie Hellinger, com a Hellinger Schuler e a Hellinger Science. E nós, que ficaremos aqui no Brasil, só podemos desejar uma boa viagem aí, Larissa, Marcos e os outros colegas que vão, né, que vão para esse campo, dar suporte aí para a Sophie e para a equipe que está lá e seguir em frente com esse trabalho. Nós todos continuaremos, né? Porque essa semente que foi plantada cresce com uma força tremenda aqui no Brasil, né? Então, como o Oswaldo falou, gratidão. Enquanto vocês estavam falando, eu também fui verificar aqui que a Sophie mandou um e-mail para a gente. E foi bem legal, assim, receber da Sophie e ela falando, né, dessa passagem do Bert, e ela fala o quanto foi uma passagem, assim, em paz. E ela fala no e-mail, assim, que apesar, claro, dessa tristeza, é um conforto para ela saber que ela está perto de tantos amigos, né? Amigos do Bert e daqueles que, de algum modo, crescem também com a constelação familiar. E que o Bert permanece sempre nesse campo. E que agora também tem toda essa escola Hellinger e a própria Sophie, que durante tanto tempo convivendo com o Bert, assim, para levar adiante. Foi um e-mail muito bonito que ela mandou. E para quem, assim, não sabe, o funeral vai ser realizado na quinta-feira, possivelmente às 14h. Então também a gente pode, né, quem puder, parar um pouquinho nesse horário, assim, para que a gente possa mandar também essas nossas boas vibrações. E depois, durante o evento na Alemanha, vai haver uma cerimônia para os participantes também, para que possa fazer essa despedida. Então foi uma semana mexe um pouco com a gente, né? Cada um sente de um jeito, mas não tem esse espaço para tristeza, não é? O Bert, ele deixou tudo tão preparado, foi um legado mesmo para a humanidade, que isso segue e ele também segue em nós. Então, assim, eu acho que diante dessa profunda gratidão mesmo que permanece, né? Esse amor que permanece através de tudo que o Bert deixou para a gente. Então, muito, muito bom. Obrigado, Larissa, por essa abertura. Obrigado a todos, assim, porque eu acho que é um grande suporte entre todos, né?
que de algum modo receberam algo da constelação familiar e que traz uma transformação mesmo na vida de cada um, da forma com que cada um recebe. Então eu só tenho a agradecer mesmo ao Bert e toda a equipe Hellinger por também dar continuidade a esse trabalho e dessa forma tão respeitosa, tão amorosa e humilde, né, dentro da constelação familiar. Eu fico com o coração assim agradecido por ter entrado em contato com a constelação familiar, com o próprio Bert, né, que a Larissa falou do olhar do Bert. Então, quem teve a oportunidade de olhar nos olhos dele sabe, compreende o que é isso. Assim, o Bert, a presença dele era algo fantástico. Estar ao lado do Bert, com a presença dele, já nos tocava profundamente, porque ele sempre em sintonia com essa força superior. E a partir dali, sempre trazia algo para nós. Então, é só registrar assim, muito obrigado mesmo por tudo que já recebemos e tudo que vem pela frente. Vai ser também, na Alemanha, um seminário especial. Eu até lembro que em 2013, se eu não estou enganado, teve um seminário na Alemanha e foi o primeiro dele, que o Bert não esteve presente. E o Bert estava muito doente. E a Sophie abriu o seminário e dava para perceber o quanto Sophie e os demais docentes assim estavam abertos, se doando para aquele momento. E a Sophie abriu o seminário com aquela música Eu vengo oferecer mi coração, eu venho oferecer meu coração. Eu imagino que esse ano também vai ser algo bastante profundo e também assim com o coração aberto entre todos. Então, só queria agradecer também. Bom. Legal. E Larissa, alguém mais? Não estou vendo nenhuma mão levantada aqui. Não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa, complementar. Ou podemos seguir sentindo, mantendo a conexão. Uhum. Legal. Legal. Então, Oswaldo, Renê e Marcos, nós hoje retomamos a leitura do nosso grupo de estudo. Nós estamos fazendo a leitura desse livro maravilhoso, super atual, da Sophie Hellinger, que se chama A Própria Felicidade. E hoje a leitura inicia no capítulo 9, que fala sobre a mãe. Filhas se tornam belas e felizes por meio das mães, na página 137. E o Renê bem lembrou aqui, para o pessoal entrar na página do grupo de estudos lá no Facebook, porque está aberta a votação do próximo livro que nós iremos estudar. E aí, pessoal, antes de iniciarmos a leitura propriamente dita, tem uma questão, tem uma pergunta que a Cristiane gostaria de fazer, e daí podemos abrir esse espaço agora, Oswaldo? Eu acho melhor, porque senão a gente vai entrar num assunto, eu não sei se essa pergunta provavelmente não tem a ver com o que a gente vai ler, então era melhor fazer agora, eu acho mais pertinente. Se os colegas também acharem da mesma forma, eu acho melhor. Tá bom, então. Tudo bem, Renê, Marcos? Pode ser assim? Para a gente não interromper, voltar a um assunto que não tem a ver com a leitura. Sim, melhor. Tá. A pergunta, ela se origina em 2 encontros em que eu não pude participar e mesmo não participando, eu sempre gosto de acompanhar, assistindo então as edições que a Alice ela disponibiliza no YouTube. E enquanto eu assisto, eu faço, né, algumas coisas e me chamou a atenção o quanto que algumas questões levantadas, assim, né, da leitura que ia acontecendo, inclusive foi você que mediou. E
aí eu queria saber se é possível, mesmo só escutando nessas edições, né, que acontecem das leituras, se é possível acontecer essa sintonia. Porque, assim, eu fiquei totalmente mexida e falei assim, gente, tem alguma coisa aí que eu tenho que olhar para a minha história, né? Assim, e eu fiquei, assim, impactada e muito feliz porque, assim, eu pensei, gente, será que não é também devaneio da minha cabeça? Porque eu tenho medo dessas questões às vezes, exagerar, né? Ou fazer uma interpretação errônea. Mas é possível que o campo ele se abra, né, numa leitura, mesmo que seja posterior, porque, por exemplo, hoje nós faremos uma leitura e estamos aqui todos dentro de um campo. Mas quando a Alice disponibilizar esse vídeo, será apenas uma gravação. E quem escutará será e poderá ser atingido? Essa é a questão. Essa é a questão. Bom, eu falando pela minha experiência, eu não vejo por que não isso é possível, não seja possível de acontecer. Porque muitas vezes a gente, lendo um livro, sei lá, vou me lembrar de um livro que foi muito importante para mim, o livro lá no início das Ordens do Amor. Eu devo ter lido ele em diferentes situações da minha vida, no trabalho e na minha vida pessoal. Várias das vezes que eu li, o meu estado de presença e de ressonância com aquilo que estava colocado no livro me levou para um imagino que não vai ser diferente quando você está assistindo o vídeo. Tem toda uma história, a gente está lendo, tem um monte de pensamentos, de sensações, de emoções que estão vibrando, e talvez você mesma no seu momento de conexão com isso tudo, com interesse e tudo mais que você esteja sentindo, me parece uma coisa perfeitamente normal, independente de estar olhando para aquilo ao vivo ou não. Eu tenho alguns professores que eu já assisti tantas vezes e às vezes eu paro ou alguém faz um comentário no mesmo lugar que esteve e a gente entra em ressonância com isso. Eu não vejo, para mim é uma coisa normal, né? Eu acho que isso é possível de acontecer. Não sei os colegas, o René e o Marcos, o que pensam disso, mas eu acho que é bem provável. Eu acho que eu já assisti alguns dos vídeos lá antigos, às vezes eu entro lá no grupo para ver alguma coisa do Renato, tempos depois que eu tinha vontade, porque eu sabia que ia entrar num assunto que eu gostaria de saber o que ele achava, e você entra em ressonância com aquilo, não é uma coisa impossível, não. Acho normal. Eu gostaria de entrar naquilo que o Bert fala, né? As histórias que comovem, nos movem. E a pergunta que você faz, Cristiane, se a gente voltar um pouco nesse livro, a gente estava falando das consciências, né? A sua pergunta, ela pega nesse ponto, né? Quer dizer, aqui, agora, a gente está numa consciência coletiva e a gente está ao vivo, cada um do seu estado, tal, debatendo o assunto, né? E isso vai, de certa forma, fazer um tecido aqui. Quando você ver novamente esse vídeo, você vai estar em outro momento. E aí vai se fazer um outro campo, uma outra consciência. E provavelmente você vai ouvir coisas que você não ouviu, ver coisas que você não viu. Por isso que a gente fala que a gente não lê um livro, é ele que nos lê, né? Depende muito do nosso estado de espírito, né? E não por acaso, nas constelações familiares, até por causa da análise transacional, né, de Eric Berne e tal, a gente fala muito dos contos de fada, da contação de histórias. E não por acaso eu estou lendo esse livro aqui, né, que fala Que Bom Que Eu Sei, que é a visão sistêmica dos contos de fada. E
essas histórias, elas são atemporais, né? Então eu posso ler elas agora e falar, não, isso aqui é uma grande besteira. Imagina os três porquinhos. E num outro momento de vida, aquilo ser arrebatador. De como que eu não vi isso, né? Porque eu estou repetindo e me desenvolvendo e crescendo dentro dessas repetições. Então, sim, é plenamente possível. Logicamente que aqui agora estamos fazendo um tipo de consciência. Ela vai ser diferente quando for gravada, né? E quando a gente está num campo de constelação familiar, quem faz o campo é o nosso cliente. Muitas vezes os representantes e o facilitador sustentam esse campo, mas o campo é do cliente. Então a gente tem que tomar muito cuidado como a gente entra, como a gente sai e como ele está, né? E por isso que às vezes tem pessoas que saem e falam, nossa, eu acho que eu tomei algo do campo. Aquela história, aquele personagem, aquela força foi arrebatadora. Eu peguei nhaca do outro. Você quis pegar. Não é que o outro jogou nhaca em você, né? Você foi lá e aquilo realmente mexeu com você. E você leva isso com você. É interessante talvez você fazer um trabalho, até para você diferenciar o do outro do seu. E não ficar com aquela ideia de tipo, desde que eu fui naquela constelação, eu tô com essa nhaca que ninguém tirou de mim. Existe algo seu aí. Existe um ponto seu aí. Uma história sua aí. Né? Então, eu acho que essa sua pergunta toca muito naquele capítulo que foi um capítulo complexo das consciências. Né? E talvez agora, com essa sua pergunta, a gente volte lá atrás e releia novamente sobre os vários tipos de consciência e como elas atuam na gente. Eu só queria nem reforçar, mas dizer para a Cristiane, assim, né? Eu lembro que um dos primeiros momentos assim que estava acompanhando, eu dizia até assim, olha, aqui não se trata de uma simples leitura, né? E, então, assim, é um momento também que a gente pode se abrir e entrar em ressonância com essa frequência, com essa vibração. Então, Cristiane, assim, seja aqui, seja gravado, e eu não queria falar da parte técnica, né, dos campos, né, que se formam, mas assim, quando você se abre e entra nessa frequência, entra nessa vibração, sim, isso pode ressoar em você de uma forma maravilhosa, né? E aí também ser conduzida, assim, né? Permitir ser levada de algum modo. Então é esse abrir-se também para esses momentos, assim. Que bom que a gente tem essa oportunidade, né? Quando não está presente aqui, de acompanhar também na gravação. Aí, como o René falou, né? As formas que isso se manifestam, elas são um pouquinho distintas, mas todos têm essa possibilidade. O Tesla falava isso, né? Quer entender o universo, então entenda de frequência e vibração. E é nessa frequência, nessa vibração que a gente entra, então. Obrigada. Legal. Podemos começar a leitura? Sim. A mãe. Tomar da mãe. Só um minutinho, gente. Oi? Eu acho que eu vi alguém com a mão levantada. Marilice, foi você? Podemos abrir para questionamento? Acho que é sobre essa questão, Marilice. É possível, Oswaldo, René, Marcos? Perfeitamente. Ok, obrigada. Eu fiquei pensando não só numa constelação, numa leitura, mas às vezes numa reunião, que nós entramos numa reunião, entramos numa sala, num ambiente, e somos tomados também por essa coisa ruim, essa nhaca, né? E às vezes eu sou pega nessa situação, eu sofro muito com isso. E vocês foram falando, e eu falei, não, eu não posso deixar de comentar isso, e eu ouvi alguma coisa a respeito. Eu acho que o Marcos ele usou um termo muito legal, né, da frequência, e o Oswaldo lembra disso quando o Felipe Elgred esteve aqui no Brasil. Ele usou um termo muito específico em inglês, né, de pace your feelings, pace your behavior. Quer dizer, alinhe, né, os seus sentimentos, alinhe seus comportamentos. Quer dizer,
entre numa vibração sintônica, porque muitas vezes a gente está distônico, né? Quando a gente entra, às vezes, numa vibração, e às vezes a gente está numa vibração assim, a gente chega, né, no escritório e a gente está carregado, a gente está trazendo as coisas lá de fora para dentro, e a gente não faz essa mudança de canal, né? E aí, muitas vezes, a gente vai gritar com o estagiário, como talvez a gente gritaria, não estou falando de certo e errado aqui, tá? Gritaria com a esposa, com o filho, com o cachorro. Não está certo, mas eu estou deslocando uma energia para outro lugar. E se o meu estagiário não tiver essa visão de tipo, meu chefe tá de mau humor, isso é problema dele, talvez ele vai pegar para ele e ele vai falar, nossa, eu só faço coisa errada, meu chefe sempre está magoado comigo. E aí, logicamente, esse campo, ele, como uma bola de neve, ele vai crescendo cada vez mais, né? E isso tem tudo a ver com sistemas, né? Os sistemas, eles são carregados também por essas energias humanas, vínculos. É isso que muitas vezes a gente vai olhar quando a gente olha para um sistema. Sim, eu tenho o organograma, sim, eu tenho a sua função, só que o que está por baixo disso? Qual que é o vínculo? Qual que é a qualidade desse vínculo? Qual que é o humor neste vínculo e com as pessoas que estão em volta? Qual o histórico naquele lugar? Como que as pessoas ocuparam aquele lugar? Como elas foram demitidas, como elas foram admitidas. Quer dizer, a gente entra nessas várias sinergias, né? Eu achei o termo aí do Marcos muito bom, frequência. Qual que é a frequência que está aí? E se eu sintonizo nessa frequência, ou de repente eu falo, ok, nessa frequência agora eu não quero sintonizar, porque eu estou focado nessa outra aqui. Mas a questão é o quanto isso é consciente, porque muitas vezes a gente está no automático, e no automático a gente pega mesmo. Vai na frequência que estiver mais forte, né? No automático você está por conta do que está acontecendo, né? E eu acho que tem uma coisa assim de que a gente, ao participar de uma reunião, por exemplo, no exemplo que você está dando, né? Na tua pergunta, a gente também é um elemento passivo na história, mas também é ativo, né? A nossa conexão com aquilo que a gente vai fazer nessa reunião vai fazer uma diferença, o nosso estado de presença, porque todos esses sistemas, quando juntam muitas pessoas, interesses diferentes, uma série de coisas estão em jogo, estão subacopladas e sobreacopladas o tempo inteiro, né? Então, essa coisa que o René trouxe e o Marcos, né, da frequência do Marcos, e na primeira resposta que o René deu, essa postura da gente ser um partícipe mesmo disso e colocar nessa situação, você vai ajustar aquilo que muitas vezes o ambiente está muito ruim, porque muitas coisas estão acontecendo, porque acontecem mesmo, reuniões de trabalho, ou de uma escola, ou qualquer, até reuniões sociais acontece isso, mas se a gente está conectado naquilo que a gente está fazendo ali, isso fica diferente. A gente não tem como mudar o que está acontecendo, mas a gente tem condição de mudar com o que a gente quer se conectar. Acho que isso é uma coisa bacana do próprio aprendizado, né? Com o próprio aprendizado com as constelações traz isso, né? Você desenvolver as suas posturas sistêmicas, as suas atitudes sistêmicas, elas levam a conexões daquilo que realmente a gente busca com uma certa autonomia, com uma certa postura mais adulta em relação à vida. Eu acho que isso é um outro legado, uma outra parte que todo esse trabalho também possibilita para a gente, né? É pouco provável que a gente tenha a força de interferir nessas dinâmicas e nesses contextos. Eles são mais fortes do que a gente imagina, mas a gente tenha toda a força de se conectar com aquilo que é o nosso propósito, com aquilo que é o nosso interesse na vida, e quais posturas e atitudes que tenham por trás todos os princípios sistêmicos, eles têm uma força de, pelo menos, conduzir a gente para algo mais fluido, né? Legal. Vamos falar um pouquinho disso também fora do livro e dentro do livro da mesma forma, né? Tudo isso está dentro do que está escrito, né, no livro dela, de alguma forma. Legal. Marcos.
Olha, vou falar um negocinho só rapidinho. Foi muito legal o René falando também da sintonia. E hoje eu peguei assim um negocinho e eu estava falando justamente sobre isso, sobre sintonia. Aí eu tinha feito uma frasezinha. Olha só como o que a gente trouxe assim, o que eu escrevi, eu acho que cabe nesse momento. Eu estava falando assim, olha, quando aceito aquilo que realmente é, entro em sintonia com uma força maior e com a minha própria força. Nesta sintonia, minhas vontades, objeções e expectativas tornam-se demasiadamente pequenas, cedem espaço ao que efetivamente tem valor e desse modo sou guiado a novas fronteiras. Entregue a essa concordância, tenho a oportunidade de seguir com leveza e serenidade, agradecido à vida e a esta verdade que me foi revelada. É só para dizer um pouquinho assim quando a Cristiane trouxe também essa parte, né, de ser tocada lá, aí eu lembrei disso também, de que somos levados e talvez algo nos seja apresentado também. Legal, bacana. Larissa? Muito obrigada aos três. Foi muito claro. Muito obrigada. Eu queria agradecer a pergunta da Cristiane, e vocês falando, eu lembrei do Renato e lembrei da Alice também. E como às vezes eu fico aqui atenta também ao microfone, ao vídeo, ver se alguém tá fazendo com a mão levantada, fazendo alguma pergunta, é muito interessante perceber essa sintonia que existe no próprio grupo, e os professores que estão nos orientando. Eu presto atenção, eu vejo que muitas vezes vem a pergunta e eles respiram, dão, né, o Renato faz muito isso, e os professores aqui respiram e sintonizam com a questão, sintonizam com o que é maior no grupo. Às vezes eu vejo também falar, não, essa questão não pode ser, não é aqui, não é o momento. E eu lembro muito da Alice, que a Alice, quando eu comecei a participar aqui no grupo, a Alice suspirava. Tem vídeos da Alice que a Alice suspira. Eu falei, nossa, como ela suspira. Eu entrei bem, né, não entendia nada do assunto. E eu me pego, às vezes, vendo os vídeos antigos, eu estou suspirando. E às vezes eu me emociono também. A Valéria fez uma meditação muito profunda. No meio da meditação, a fala dela me tocou, me emocionou. E é muito interessante esse campo sustentado pelo grupo, né? Então, eu queria lembrar desses momentos que eu acho que também tem um pouco a ver com essa pergunta que a Cristiane teve a coragem de fazer. E eu te agradeço, Cris, por ter colocado. Legal. Então, podemos dar início à leitura? Podemos. A mãe. 1. Tomar da mãe. A vida chega até nós, primeiramente, por nossa mãe. Assim como tomamos a mãe, também tomamos a vida. As queixas que fazemos em relação à nossa mãe são as mesmas que fazemos em relação à nossa vida. Quem rejeita a mãe, rejeita a vida. Por isso, a vida é bem-sucedida, em primeiro lugar, na nossa relação com nossa mãe. Nosso primeiro grande êxito foi quando tomamos a nossa mãe. Os outros sucessos que seguem na vida são consequências deste primeiro. Quem encontrou e tomou sua mãe tem sucesso no trabalho e em outros relacionamentos. Quem toma sua mãe é radiante. Quem é radiante, assim, é imediatamente amado e atrai outros para perto de si. Sem mãe, somos todos pobres, e com mãe, somos todos ricos. Esta riqueza cresce sozinha e é a chave para a felicidade e a chave à vida. Mas o que acontece quando o amor pela mãe é decepcionado? Este é sempre o caso quando esperamos mais do que é possível. Só nos resta ter profunda compaixão pelas mães, porque esse amor frustrado se transforma em rejeição e até em desejos de morte. Todavia, quando admitimos que recebemos todo o necessário, podemos dizer à mãe: basta, é suficiente. Todo o resto eu procuro e encontro em outro lugar. Então, o amor pode continuar, um amor humano e não exagerado,
e a mãe fica livre. Segue aqui uma meditação a respeito. Olhamos para nossa mãe. Primeiro, para a imagem que fizemos dela. Talvez seja uma imagem presunçosa, arrogante, cheia de acusações, como se pudéssemos lhe dizer como ela deveria ser. Esquecemos o que ela nos deu todos os dias, ao longo de muitos anos. Tanto amor sempre ao nosso lado. Para nós, sempre foi natural que ela nos ajudaria e estaria ao nosso lado. Então, aconteceu uma coisinha qualquer e esquecemos tudo o que ela fez por nós. Pior ainda, nós ficamos com raiva dela e, eventualmente, chegamos a desprezá-la. Agora, olhamos para o tempo anterior a ter essas imagens e os sentimentos a elas associados dentro de nós. Voltamos ao tempo feliz com ela, a começar pelo tempo que passamos no seu ventre. Éramos um coração e uma alma, um só corpo com a mesma circulação, com o mesmo ar. A respiração dela era também a nossa. A sua circulação era também a nossa. Os sentimentos dela eram também os nossos. A sua dor era a nossa dor. E o seu medo era também o nosso medo. Pode haver uma conexão mais íntima e profunda, mais completa do que a que tivemos com nossa mãe em seu ventre? Então, chegou o momento da primeira separação, nosso parto. Que esforço dela, quando ela nos trouxe ao mundo de forma inexorável e como nós, com esforço máximo, conseguimos chegar do seu ventre a esse mundo. Cortaram o cordão umbilical. De repente, a respiração dela deixou de ser a nossa respiração. E pela primeira vez neste mundo, inspiramos profundamente. Não demorou nada para que voltássemos a ser um com ela, de outra maneira, agora como alguém de frente a ela, nos braços dela, trazidos ao peito e alimentados por ela, com o leite do seu corpo. Assim, nós fomos crescendo, a tendo por perto e estando perto dela, uma felicidade natural. Com estas imagens e estas lembranças, olhamos para as imagens que há pouco fizemos dela. Que diferença, que empobrecimento, que perda em termos de felicidade, força e confiança. Paramos em vez de continuarmos nosso caminho com ela, em nossa direção e ao nosso lado. Querida mamãe, o que nós dizemos agora à nossa mãe? Que pena que eu te reconheci tão tarde. 2. A separação da mãe. Para muitos, o tomar da mãe se opõe a uma experiência precoce, quando foi vivenciada uma separação prematura dela. Isso geralmente ocorre por volta dos 3 ou 4 anos de idade, quase sempre antes dos 5 anos. Por exemplo, quando somos dados a outros por um tempo, ou quando a mãe estava doente e teve que se recuperar, ou quando estávamos nós mesmos doentes e ela não podia nos visitar. Tal experiência acarreta uma mudança profunda em nosso futuro comportamento. A dor da separação e o desamparo por estar sem a mãe, o desespero por não poder ir até ela, sendo que precisaríamos tanto dela, tudo isso leva a uma decisão interna. Por exemplo, eu desisto dela, eu fico sozinho, vou manter distância dela, eu me afasto dela, eu não confio mais nela. Quando a criança pode voltar ao convívio da mãe, ela muitas vezes se retira da mesma e não permite que ela a toque. Fecha-se para ela e para o seu amor. A criança espera por ela, em vão, e quando ela faz qualquer menção de se aproximar e de tomá-la nos braços, ela a rejeita internamente e, muitas vezes, também externamente. O movimento interrompido precoce em direção à mãe tem consequências graves para a vida e seu sucesso no futuro. Como isso se mostra em detalhes? Se estes filhos um dia quiserem se aproximar de alguém, de um parceiro, o seu corpo se lembrará do trauma da separação precoce. Então, interrompem seu movimento em direção à pessoa. Em vez de se aproximar do outro, eles esperam que ele o faça. Mas, se ele o fizer, eles mal suportam a proximidade. Em vez de dar ao outro as boas-vindas e tomá-lo felizes, eles o rejeitam de uma ou de outra forma.
Embora eles sofram com isso, somente com relutância conseguem se abrir para o outro. E, quando o fazem, é por pouco tempo. Com o próprio filho não é diferente. Eles têm dificuldades, às vezes, de suportar sua proximidade. Qual seria a solução? O trauma somente pode ser superado onde começou. Praticamente atrás de todo trauma se encontra uma situação em que o movimento que teria sido necessário não foi possível. Assim, ficamos como se estivéssemos arraigados ou paralisados. Para superar o trauma, apesar do medo, se retorna à situação que na época impediu a proximidade com a mãe. A pessoa volta a ser a criança de então, olha para a mãe de então e, apesar da dor que se manifesta e da decepção e raiva de então, se faz um pequeno passo em direção a ela, com amor. Assim, a pessoa para, olha nos olhos da mãe e espera até se perceber internamente a força e a coragem para o próximo pequeno passo. Desta forma, pouco a pouco, a pessoa dá sempre um pequeno passo em direção à mãe, até que no fim ela caia nos braços dela, abraçada e segurada por ela, finalmente unida a ela e com amor na sua presença. Continua? Acho que a gente pode abrir um pouco para dúvidas, se houverem, né? Porque vai mudar o assunto muito no outro capítulo. Acho que valeria sim. René tem razão. Larissa? Eu estou vendo aqui a Júlia com a mão levantada. Ok. Júlia, você consegue abrir seu microfone? Consigo. Acho que abriu, né? Estão ouvindo? Sim. Tá. A minha questão é a seguinte, é uma questão que eu já tenho de uma outra parte do livro e que agora voltou. Quando eu fiz minha formação, eu fiz com o Peter e a Tsuko, o Peter falou a questão de que a gente, às vezes, como adulto, a gente faz um agravamento para a mãe ou para o pai. A gente é injusto. E aí, às vezes os pais já morreram e tal, e que, de alguma forma, isso tem que ser desfeito, né? Para liberar a culpa, ou enfim, para criar uma conciliação que é muito mais do filho adulto do que do próprio pai ou mãe. Eu gostaria de ouvir uma coisa a respeito de vocês isso. René quer falar? Sim, sim. Acho que você conhece bem o trabalho do Peter. É interessante a gente fazer uma diferenciação aqui, Júlia. A Sofia, ela retoma uma das temáticas iniciais de Bert Hellinger. Esse trabalho com o movimento primário interrompido, né? É muito inicial isso no trabalho de Bert Hellinger, onde ele começa a falar do trauma e da reconciliação, né? Como a gente fala em alemão, Versöhnung, né? Quando você retoma esse movimento e através da possibilidade de fazer um movimento que naquela época não era possível, porque talvez você estivesse num estado muito infantil, né? Criança, não tinha recursos para aquilo. Talvez com um adulto você consiga recuperar isso e fazer um movimento. Na questão do ressentimento e da mágoa, eu lembro que eu fiz um exercício com o Peter e a Tsuyuko que tinha a ver com o equilíbrio entre dar e tomar, né? Com a equivalência. E que muitas vezes havia essa coisa de eu tomei demais, né? Ou não quis tomar. Às vezes por uma arrogância. Isso é uma coisa. O movimento primário interrompido é outra. E para cada um destes existem exercícios diferentes e formas de olhar diferente. Eu lembro, eu acho que o Marcos vai conseguir lembrar melhor disso. Se eu não me engano, em 2018, o Gerhard Walper ele propôs um exercício na formação
voltado para o movimento primário interrompido, né? Com 2 representantes, um que representava a mãe e outro representava o filho. E era um exercício longo, né? Exatamente para trabalhar passo a passo, porque essa aproximação ela não é possível, não é simplesmente chegar e abraçar. A cada passo que se dá, vai se aproximando mais de uma memória celular, de uma sensação. Eu fui abandonado, eu fui rejeitado, eu fui deixado para trás. E isso num momento onde não se tinha recursos para falar, podia ser diferente, não, a mamãe foi para a feira, não, na verdade a mamãe ela ficou doente, por isso que ela não está aqui, né? Então lentamente isso vai se aproximando e agora o representante adulto ele pode deixar todos esses pensamentos virem e cuidar de sua criança também nesse movimento. Agora, muitas vezes a gente vê em jovens ou em adultos movimentos de arrogância, né, onde se fala claramente, não, esse daí que meus pais deram, esse daí é uma ninharia, né, esse daí é besteira, né, não quero isso, não aceito isso. Imagina, eles podiam ter me dado tanto. Quer dizer, eu tenho uma imagem, eu tenho papai e mamãe diferente dos reais. Eu tenho aqueles que eu gostaria de ter, um ideal de papai e mamãe. E aí entra tanto o livro do Juan Garriga, com Onde Estão as Moedas, como também um exercício que Joe Vessa muitas vezes trabalha com a gente, do que eu tomo de meus pais e o que eu levo para a vida, né? Então, pelo que eu entendi, Júlia, existe nesse sentido uma diferença entre o movimento primário interrompido e o movimento que tem a ver com o equilíbrio entre dar e tomar. Um ressentimento e uma mágoa que tem a ver com ou eu tomei demais, eu suguei demais, ou eu me recusei a tomar. Eu falei, não, isso daí eu não quero. Isso aí é ninharia, né? E eu lembro de um exercício que eu fiz com o Peter que tinha a ver com a questão do ressentido, tinha a ver com a questão da mágoa. Exercício muito difícil, mas era um exercício do adulto, não era da criança. Era do adulto que tinha informações muito claras de por que ele estava fazendo aquilo, né? E como era difícil se desapegar dessa sensação de tipo, não, você acha que eu vou me rebaixar a isso? Quer dizer, aí a gente está em outra esfera, outra consciência, né? Não sei se era isso que você estava perguntando, Júlia. Porque são dos dois níveis, mas que estão relacionados, né? O da criança e o do filho adulto arrogante. Acho que você deu uma boa explanada sobre os dois. Ficou bom. Lógico, Osvaldo, Marcos, se vocês tiverem outro ponto de vista aí. Não, eu acho que você lembrou bem, são dinâmicas muito diferentes, né? Quando o que a Sophie coloca aí é bem interessante, porque ela menciona duas coisas muito fortes, que eu estou lembrando que tem um filme no YouTube chamado Still Face, que mostra uma mãe, um experimento feito em que a mãe está diante da criança e a partir de um dado momento ela para de se relacionar com a criança está brincando com ela sentada e ela fica quieta, a criança começa a entrar em desespero, de chorar e fazer um monte de coisas, ela continua quieta, até o momento em que a criança, isso em menos de 2 minutos, 3 minutos, a criança perde a relação com ela e começa a buscar o entendimento fora daquela relação, profundamente assim, magoada, né? E ela volta imediatamente com a criança, que é bem pequenininha, e a criança retoma aquela alegria do contato com a mãe. Então, acho que nessa primeira parte a Sophie lembra disso, a dificuldade que é para a criança quando tem esse movimento de buscar a mãe, quando isso é interrompido, gera um monte de coisas na criança que vão levar adiante algumas dinâmicas fortes, e entre elas a mais primária e primordial é a que ela também cita, a dificuldade dessa proximidade, desse relacionamento. A
o Jacob Schneider citava que ele tinha visto um seminário do Hellinger na Alemanha, né? Nos anos, sei lá, 98, 99, 2000, e em que o Hellinger mencionava que era a dinâmica, para ficar bem clara, era como se uma parte do casal que tivesse esse movimento primário interrompido preparava todo um jantar, uma sedução para poder ter uma noite agradável, para poder uma reconciliação entre um casal. Depois que aquilo estava tudo pronto, perde um pouco o interesse, uma dificuldade de pensar em dar o passo da proximidade. Não estou nem falando nada exatamente sexual, proximidade mesmo de dois corpos, porque tem essas informações que o René citou, são muito profundas. Então, eu acho que o passo do exercício que ela propõe é o fundamental, né? Outros livros, eu acompanho bastante o trabalho da doutora Ursula Frank Bryson, ela tem esse tratado forte do movimento primário interrompido, e ela faz de uma maneira muito próxima a isso que ela aprendeu também com Hellinger, que é voltar para onde o que faltou, para completar aquele movimento que não terminou, né, na direção dos pais, da mãe ou do pai. E me parece que o René fez uma colocação fundamental. A outra parte trata-se de outras dinâmicas, é a dinâmica de desequilíbrio dessa troca e também de uma ordem trocada, né, por alguma razão. É encontrar um lugar justificado talvez por essa questão de se sentir abandonado por um dos dois, né, que é o sentimento que vem, achar um lugar dentro do núcleo familiar original que não é o do filho, né? Isso acaba gerando lá na frente um descompasso, e aí os exercícios que tem são esses vários de dar e receber que o René citou, e muitas vezes a dificuldade de alguns exercícios de a gente se colocar, né, colocar o cliente no lugar dele, no sentido lugar dentro da ordem, né, se é o primeiro filho, o segundo filho, quer dizer, achar o espaço dele dentro desse núcleo, que não vai ser no lugar do pai ou da mãe. Acho que não tem nada além disso, e é bacana essa separação, é importante que a gente entenda que são dinâmicas diferentes, né? Não sei se o René tinha citado uma lembrança de algum exercício que o Marcos tenha visto também. Eu queria só agregar um pouquinho, assim, e a Júlia colocar também, assim, como é que nós olhamos isso hoje, como adultos, né? Então, também a gente olha uma forma de retrospectiva, né? Então, assim, talvez com queixas, com expectativas, né? Com objeções, aquilo até que eu falei no começo, assim. Então, esse movimento interrompido, quando a gente encontra, e falar de tomar a mãe, nós estamos falando desse movimento original, de tomar a vida. Então, assim, hoje a gente pode olhar para a nossa mãe, e essa é a proposta, né? Olhar para ela até que a gente volte mais além desse movimento interrompido, né? Para que a gente sinta essa presença. E eu gosto muito de um módulo que a gente tem na Hellinger, inclusive, que eu estava junto, que é justamente o relacionamento com os pais. E nesse módulo, eu coloco sempre assim esse exercício, porque ele é transformador, que é a maneira com que a vida chega até nós, né? E ela só chega até nós através dos nossos pais, né? Isso todo mundo aqui está já cansado de saber. Só que onde a gente chega com isso, assim? A gente chega nesse sim que nós ofertamos para receber a vida. Então, assim, para receber a vida, eu disse sim a essa mamãe. E aí a gente caminha em direção a esse sim, até que a gente possa chegar nesse sim. Quer dizer, eu digo sempre assim, você já disse sim a essa mãe. Você já disse sim a esse pai. E aí isso faz com que nós possamos retornar até o que a gente fala assim da empatia original, que seria assim, chegar e olhar
para os pais lá atrás, naquele momento em que nós fomos também recebidos e que nós chegamos até ele. Então, assim, todo esse caminho, é claro, como o René falou, assim, é um exercício longo, porque vamos deixando essas expectativas, deixando essas cobranças e chegando até esse momento de onde eu disse sim sem restrições. E esse é um movimento realmente de cura, porque aí sim eu recebo a vida através dos meus pais sem objeção. Sem objeção à mãe, sem objeção ao pai e sem objeção à vida, porque estão todos interligados nesse caminho. Né? Se eu cobro da minha mãe, eu cobro da vida também. Se eu espero da minha mãe, eu espero da vida também. Então essa relação inicial ela é muito importante porque ela tem um efeito em todas as relações subsequentes. Então é muito bacana a questão que foi colocada. Eu queria pontuar isso que hoje a gente vê em forma de retrospectiva, né, como adulto, e aí a gente precisa fazer essa caminhada para que a gente chegue nesse movimento original. E é muito legal. Eu lembro assim que no último exercício que a gente fez, em que a pessoa foi começando a chegar próximo à mãe, e ali ela se conecta inclusive com a primeira respiração, né? Ela esteve todo esse tempo inicial junto com a mãe, né? No útero, totalmente conectada, suprida pela mãe. E assim, a pessoa falava assim, como aqui é quente. O ar-condicionado estava ligado e ela transpirava. E não só o filho, mas a mãe também. Os dois, assim, completamente aquecidos nessa relação. E aí, nisso, toda aquela cobrança que estava presente no meio do caminho pode ceder espaço a esse movimento original de reconexão. Consegue-se, então, se reconectar novamente a essa mãe. É muito bonito fazer esse movimento, assim, e essencial para que a gente siga na vida. Legal. Muito bom. Ótima pergunta, né, Larissa? Isso acabou trazendo uma reflexão bonita para esse capítulo, né, que é o capítulo da mãe. E não sei como a gente está de tempo, mas eu acho que... E nem sei se tem mais alguma pergunta, né? Larissa? Deixa eu ver aqui. Eu tinha uma pergunta, mas eu olhei aqui o próximo capítulo. Eu não vou estar presente na próxima leitura. Depois você pergunta também. Depois pode... Larissa, tem 3 pessoas aqui. Vai, aproveita. Olha só, esse tema me provoca muita inquietação. Já que estão me permitindo, eu vou fazer minha pergunta, então. Eu não parei de pensar aqui naquelas crianças que são retiradas das suas mães e colocadas em acolhimento institucional, no abrigo. E essa leitura do movimento interrompido, eu fico pensando, não tem como substituir a mãe. Esse olhar da mãe é único. E eu anotei assim, agora aqui, como abordar sobre o movimento interrompido com a mãe, né, nos processos de destituição do poder familiar e de acolhimento de crianças recém-nascidas. É uma responsabilidade muito grande essa. Cortar esse olhar, cortar esse acesso à mãe. O que isso pode provocar numa criança? Será que o mundo jurídico está realmente consciente desse movimento? Eu até me peguei pesquisando se o olhar da mãe, eu não vou dizer cuidado, porque eu já andei também verificando que existe um mito, né? O mito do amor materno, há quem questione isso, mas a questão do olhar da mãe, da presença, da possibilidade do contato, não tem como substituir, né? Eu acho que o que o Marcos colocou no final, né, na lembrança do René, e a explicação que o Marcos deu, Larissa, eu tenho uma jornada grande por conta até do livro do Renato, né, que a gente fez
não junto, mas a gente participou, conversando com eles, acho que quase durante 2 anos, entre fazer o livro, ouvir aulas do Renato, maravilhosas, a Glaucia e eu. Isso da preparação, voltar para ele o próprio livro, né? O livro Adoção do Renato. Obrigado, René. E o Renato deu uma aula do assunto durante muito tempo. Foi muito lindo todo o processo do livro que ele fez. E eu me lembrei sempre de muitos casos que eu acabei pegando. É muito interessante como, um dado momento, a criança, já um jovem às vezes, ou às vezes até um adulto, ele tem essa sensação da busca. E acho que, independente de conseguir esse olhar ao vivo, todo esse processo, como o Marcos explicou, ele pode ser feito com a criança, independente de a mãe ainda ser possível de ser achada ou não. Eu acho que essa mãe, ela está dentro da gente. Todo esse acontecimento também está dentro da gente. Eu acho que é bastante possível, pelo menos eu vivenciei com clientes casos assim, em que não era possível, né, um encontro com os pais, por qualquer razão. E eu lembro de ter feito um exercício com mais veio na minha cabeça, uma mulher que morava, uma moradora de rua, né, que estava numa situação em que o Estado precisava tirar as crianças dela, as filhas dela, por conta de não ter condição nem psíquica para poder, ela era usuária de droga, né? E a gente fez um trabalho assim com ela numa constelação, e ela se reconectou tão forte com esse caminho na direção da mãe dela, que ela nem sabia quem era, que a gente usou um tecido, né, um feltro, como representação da mãe. E a única coisa no final que ela pediu, ela ia no dia seguinte ou 2 dias depois encontrar, acho que alguém do Ministério Público, não me lembro exatamente o detalhe, mas ela pediu para levar o tecido embora, um pedacinho do tecido embora, porque dentro da cabeça dela, tudo que tinha acontecido, ela poder ter uma coisa material para segurar e para levar com ela era muito importante. Então, eu acho que não tem a substituição, é verdade, mas o próprio trabalho com as constelações propicia muitas dinâmicas em que isso é possível de ser feito, e é muito bonito de ver em várias situações, né? Essa reconexão com essa coisa que o Marcos falou, que eu acho tão mais profunda do que tudo, né? É a mãe, é o pai, é a reconexão com aquele primeiro momento onde a vida aconteceu, né? A vida foi gerada desse encontro, né? Eu acho que isso é possível, sim, mesmo em situações em que a gente não tem como se reconectar com a mãe, né? A mãe natural, que é a única mãe que tem, e sem também ferir esses caminhos ou jurídicos ou caminhos emocionais, mesmo com aquelas pessoas que criaram, né? Uma possibilidade muito bonita do trabalho por uma perspectiva, o trabalho na direção da mãe acontecer, por um olhar do que é possível fazer como uma coisa boa, né? Sem entrar em todas as outras dinâmicas da adoção, que são muito difíceis mesmo. Sei lá. Que me veio na cabeça, assim, um pouco inspirado pelo que o Marcos falou, e essas lembranças dos trabalhos, e a lembrança que eu e a Glaucia a gente fez junto, né? A gente sempre tinha os encontros juntos com ele, então eu participei de aulas e mais aulas do Renato sobre isso. Ele tem um profundo conhecimento dessas dinâmicas. É legal também ouvi-lo, mas isso que eu posso falar da minha experiência. Gratidão, Oswaldo. Foi muito emocionante para mim o relato desse atendimento que você fez. Larissa, eu vou falar então só um pouco mais, bem rapidinho, que eu já vi que o nosso tempo já se esgotou. E eu vou falar também para a Valéria, eu vi que ela colocou uma pergunta, não um comentário assim ali. Podemos ler o comentário dela para todo mundo? Por favor. Pois não.
A Valéria deixou o seguinte comentário: morte da mãe na infância gera na criança a sensação de abandono e rejeição, e a eterna busca do amor não vivido. Falo por experiência própria. E aí, Larissa, só queria complementar um pouquinho só quando você fala, né, desse papel do poder judiciário em si, não é, com relação a esses filhos que são retirados da sua mãe ou que não têm essa oportunidade dessa presença física. Então é muito bacana também com relação a esse movimento e aqui que a constelação familiar nos propicia. E, na verdade, isso, claro, embasado na ciência mesmo, né? Então, hoje a genética, a epigenética, ela fala que transmite não só as características físicas, como os traumas e as emoções e tudo. Então, assim, a gente pode chegar nesse ponto que o Oswaldo trouxe, porque, assim, toda a informação da nossa mãe está em nós. Toda a informação do nosso pai está em nós. Então, você se abre para chegar nessa presença e sentir essa presença também que está em você. E isso é muito bonito, assim. E a Valéria estava colocando esse movimento, né, de separação. Então, Valéria, você também pode sentir essa informação da sua mamãe que está em você. E por isso que em alguns momentos eu falo assim, aquela frase, né? Olha, sou 100% você, mamãe, e 100% você, papai. Porque assim, recebi tudo que a mãe poderia me dar, recebi tudo que o pai poderia me dar. Então eu não sou apenas metade de cada um, mas eu sou aquele um completo dos dois. Né? Recebo algo do pai, recebo algo da mãe, mas eu recebo tudo que o pai poderia dar, eu recebo tudo que a mãe poderia dar. Então é possível sim a gente acessar essa informação, tanto da mamãe quanto do papai em nós, porque ela está em nós. Então, esse movimento interrompido, a gente pode sim ir de forma bem original e com muita tranquilidade, com muita serenidade, para que a gente passe a sentir novamente que essa mamãe está presente, que esse papai está presente. E eu me lembro, Larissa, uma vez que eu disse assim, olha, sem julgamentos morais, porque tantas e tantas vezes esse distanciamento é para que os pais nos protejam dos próprios emaranhamentos. Lembra disso? Uma vez, acho que foi com você. Perfeitamente. Foi, né? E eu, agora falando isso, eu me lembrei assim de uma constelação em que a filha estava nem tão distante da mãe, mas a mãe, ela ela virou freira. E na constelação, assim, a primeira pergunta, assim, a informação que veio foi assim, a sua mamãe, ela serve a muitos e distanciou-se para livrar dos próprios emaranhamentos. E depois, essa também outra informação veio. Então, assim, como existe um amor que a gente não pode entender à primeira vista, né? Mas que está por trás de tantas situações. Legal. Oi, Larissa. Eu estou suspirando aqui. É sempre bom tocar nesse assunto, porque eu ando muito raivosa com esse tema. Estou querendo fazer umas defesas muito, sabe? Equipes técnicas. E dei uma acalmada aqui agora. Porque o bicho pega para mim quando não respeitam essa necessidade, a importância desse contato. Mas acha que tem que afastar e não pode permitir o contato, e eu tô com isso forte no meu coração, sabe? Tô com essa eu coisa entendo. ruim aqui. Entendo e imagino. Eu já te falei isso outras vezes, que eu imagino vocês que trabalham com isso, mas essa lembrança é muito, muito forte, ela é muito verdadeira, né? E hoje a gente pode ter essas informações também vindas um apoio mesmo da própria ciência para aquelas pessoas que ficam um pouco reticentes, porque é verdade, está dentro da gente. Muitas pessoas, quando me falam, às vezes em atendimento, falam assim, mas minha mãe morreu, meu pai já morreu, né?
Eu falei, mãe, mas ele vive dentro de você. A gente está falando com esse pai que vive aí dentro. Em qualquer situação, ele está aí dentro de você. Como os meus que já não estão mais aqui, vivem dentro de mim, vivem em cada coisa que eu faço. A conexão é com isso, é com a gente mesmo. Essa lembrança é muito bonita mesmo. Hoje foi uma noite muito bonita, com muitas coisas bacanas da leitura e das perguntas. Eu fico muito grato de ter participado, e a sua lembrança no final, Larissa, é muito tocante para mim, porque eu imagino o bonito trabalho que você faz e os suspiros que devem sair no seu dia a dia. Isso vai te ajudar a, sei lá, a vibrar um pouco desse seu conhecimento, dessa sua vontade de levar tudo isso, acho que com a tranquilidade de que uma outra hora que a gente possa falar mais, contar mais detalhes dessa história dessa mulher. É muito bonito como tudo terminou também. A força disso tudo é incrível mesmo. É incrível. Sim, muito, muito profundo, e sou muito grata a esses ensinamentos, sou muito grata a esse grupo. E o livro do Renato mudou minha vida, e esses ensinamentos, essas lições mudaram minha vida assim profundamente. É uma Larissa antes, outra Larissa depois. E olha, pessoal, muitas mensagens aqui no chat de agradecimento, de partilhando assim esse sentimento de gratidão, de como foi fecunda, como foi linda a reunião, o encontro hoje, e que a gente está vibrando aqui nessa emoção, né? Que todo o nosso amor, toda a nossa gratidão alcance Bert, onde ele esteja, toda a família, Sophie, todos os professores, amigos e todo mundo que participa desse grupo agora e depois. Nossa gratidão ao Hamilton e à Alice, e ao Renato, e ao Renê, e ao Oswaldo, e ao Marcos, e a cada um aqui presentes. Seguimos. Gratidão profunda. Mande beijos para o Renato. Eu quero entrar na fila de abraços e beijos para ele também. Eu dou todos os beijos e abraços. Todo mundo aqui. Até a volta, gente. Muito obrigada por tudo. Muito obrigado, Marcos, Renê, pela presença hoje. Foi muito importante. Que trio, que grupo. Muitos corações. Beijo profundo. Tchau, gente. Tchau a todos. Obrigado.